Alerta! Se você já sentiu que não é você, que sua voz não importa, ou que o amor tem que doer, este é o único vídeo que você precisa assistir hoje. Dê um like se você se identifica com a sensação de estar preso. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias que desafiam o que você pensa que sabe. A voz do alto-falante do Hospital Geral de São Paulo estalou com uma mensagem urgente. Doutora Soares para a sala de parto. Doutora Soares para a sala de parto. Sentada na sala de espera asséptica, Helena Dantas sentia a mão protetora sobre sua barriga de 7 meses. O cheiro familiar de antisséptico se misturava à ansiedade crescente enquanto checava seu celular pela enésima vez. Seu marido, Jaime Toledo, estava atrasado de novo. "Tira as mãos de mim, Jaime!" A voz de Helena ecoou 30 minutos depois pelo corredor estéril do hospital. O estalo seco da palma da mão dele contra a bochecha dela silenciou até mesmo as enfermeiras apressadas. O som pareceu pairar no ar como um trovão, seguido por um silêncio terrível e denso. Helena tocou sua bochecha ardente, seus olhos escuros, cheios de uma mistura de choque e humilhação. Ao seu redor, a equipe médica havia paralisado, com rostos que refletiam a mesma descrença que ela sentia. Em 12 anos de casamento, Jaime nunca havia cruzado essa linha. "Nunca mais me envergonhe, Helena." Jaime sibilou por entre os dentes, seu perfume caro incapaz de mascarar o que não era dela. "Você sabe com quem está falando?" A doutora Patrícia Soares, ginecologista de Helena, avançou com a calma de alguém que tinha visto demais. "Senhor Toledo, preciso que se afaste imediatamente. Senhora Dantas, por favor, me acompanhe até seu quarto." Jaime ajeitou o paletó de seu terno de R$ 7.500, seus olhos cinzentos como aço percorrendo o corredor ao perceber quantas testemunhas haviam presenciado seu momento de raiva. A fachada de empresário de sucesso estava rachando, revelando algo feio por baixo. "Helena está histérica por causa de uma simples reunião de negócios", Jaime disse em voz alta, como se o volume pudesse reescrever o que todos tinham acabado de ver. As mulheres grávidas já sabem como ficam emotivas. "Você já justificou o comportamento de alguém que ama, mesmo sabendo que está errado no fundo? Compartilhe sua história nos comentários." Helena sentiu algo se mexer dentro dela, algo que vinha se formando há meses. As críticas constantes, as ausências misteriosas, a maneira como ele controlava cada real que ela gastava enquanto alegava que estavam passando por dificuldades financeiras. O abuso narcisista havia sido tão gradual, tão habilmente executado, que ela quase se convenceu de que era normal. "Eu perguntei onde você esteve na noite passada", disse Helena em voz baixa, sua voz firme, apesar da marca vermelha em sua bochecha. "Eu perguntei por que você perdeu as últimas 3 consultas. Isso não é ser histérica, Jaime. Isso é ser uma esposa e mãe preocupada. Senhora Dantas, por favor", disse a doutora Soares gentilmente, pegando-a pelo braço. Sua pressão arterial já estava alta. Esse tipo de estresse poderia levar a um parto prematuro. A expressão de Jaime mudou para uma preocupação calculada, a mesma que ele usava em negociações de negócios. "Claro, doutora. Helena, querida, você sabe que me preocupo com você e com o bebê." Mas algo havia mudado nos olhos de Helena. Pela primeira vez em anos, ela olhava para o marido com clareza, sem os óculos cor-de-rosa de esperança desesperada. Ela viu que a preocupação dele era encenada, não sentida. Viu como ele se posicionava entre ela e as enfermeiras, ainda tentando controlar a narrativa. "Passei 12 anos dando desculpas por você, Jaime", disse Helena, sua voz ficando mais alta.
12 anos fingindo que suas viagens de negócios não eram aventuras. 12 anos acreditando que estávamos falidos enquanto você usava relógios de milhares de reais. A cor sumiu do rosto de Jaime. Helena, você não está pensando direito. São os hormônios da gravidez. Não ouse culpar minha gravidez pelo fato de que estou te vendo claramente pela primeira vez. Um segurança do hospital, chamado Rafael, vinha observando toda a troca. Ele reconheceu o nome da família Dantas das festas de Natal, da construtora de seu pai, onde ele trabalhava em meio período. Helena Dantas, filha de seu Alexandre. Dantas, o magnata da construção, que sempre tratava a equipe com respeito e dignidade. Enquanto a doutora Soares acompanhava Helena de volta ao seu quarto, Rafael tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele pegou o telefone e procurou um número que lhe havia sido dado 3 anos antes em um evento da empresa. Se você vir algo que a preocupe sobre qualquer uma das pessoas que trabalham comigo, ligue-me diretamente, seu Alexandre Dantas havia dito, entregando seu cartão de visita a Rafael. Jaime viu sua esposa desaparecer na esquina, sem saber que seu sogro estava prestes a receber um telefonema muito interessante de um segurança do hospital que se lembrava o quanto seu Alexandre amava sua filha. No quarto privado, Helena sentou-se na beira da cama enquanto a doutora Soares media sua pressão arterial. Os números na tela digital fizeram a doutora franzir a testa. Helena, sua pressão subiu perigosamente, disse a doutora Soares, suavemente. Preciso te perguntar algo e preciso que seja completamente honesta comigo. Isso já aconteceu antes? O silêncio de Helena foi mais eloquente do que qualquer palavra. Não os tapas, sussurrou Helena, mas os gritos, as ameaças, a maneira como ele me faz sentir que estou louca por questionar qualquer coisa que ele faz. A doutora Soares sentou-se na cadeira ao lado da cama, sua expressão séria, mas gentil. Helena, o que você descreve é abuso emocional e o que aconteceu naquele corredor foi agressão. Você não precisa voltar para casa com ele hoje. A mão de Helena foi instintivamente para sua barriga, onde sua filha chutava como se respondesse ao estresse. Eu não tenho para onde ir. Nossas contas são conjuntas, mas ele controla tudo. Eu não trabalho desde que nos casamos. Ele disse que queria cuidar de mim. Como alguém pode cuidar de você se te isola financeiramente? Perguntou a doutora Soares gentilmente. Você tem amigos ou família? Helena pensou em seu pai, nas conversas que tiveram nos últimos meses, em como ele havia ficado cada vez mais silencioso quando o nome de Jaime surgia, em como ele havia começado a fazer perguntas cuidadosas sobre sua felicidade, sua segurança financeira, seus planos para o futuro. Meu pai, disse Helena finalmente, mas Jaime vai ficar furioso. Ele dirá que estou sendo dramática, que estou tentando prejudicar a reputação dele. Helena, seu marido te agrediu no corredor de um hospital na frente de dezenas de testemunhas. A reputação dele se prejudicou sozinha. Como se fosse convocada por sua conversa, o telefone de Helena começou a tocar com uma ligação de seu pai. Ela olhou para a tela com surpresa e uma crescente esperança. Pai? Querida, você está bem? Você e o bebê estão seguras? Os olhos de Helena se arregalaram. Como você soube? O segurança do hospital me ligou. Helena, preciso que você me ouça com muita atenção. Quero que venha ficar comigo até o bebê nascer. Estou enviando um carro para te buscar agora mesmo. Pela primeira vez em horas, Helena sentiu o nó em seu peito começar a se afrouxar. Mas e o Jaime? Deixa o Jaime comigo, disse a voz de seu Alexandre com o mesmo tom de aço que havia construído um império de negócios. Você se concentra em se manter saudável e segura. Depois de terminar a ligação,
Helena percebeu que algo profundo havia mudado. Por meses, ela se sentiu completamente sozinha em seu casamento, presa pela dependência financeira e por sua própria confiança em declínio. Mas em um momento de crise, ela se lembrou de que nunca havia estado sozinha de forma alguma. Jaime voltou ao quarto do hospital 40 minutos depois, com um buquê de rosas brancas e seu sorriso mais encantador. Ele claramente havia passado o tempo elaborando sua estratégia, provavelmente consultando sua equipe jurídica sobre controle de danos. "Querida, eu trouxe suas favoritas", disse Jaime, sua voz suave como um uísque caro. "Eu sei que perdi a calma, o estresse do bebê, as pressões dos negócios. Você sabe que eu nunca te machucaria intencionalmente." Helena olhou para as rosas, lembrando-se de como ele costumava trazê-las depois de cada grande briga nos primeiros anos de seu casamento. Ela foi treinada para vê-las como prova de seu amor, em vez de evidência de um padrão. "Eu acho que você deveria ir embora, Jaime." Sua expressão cuidadosamente construída vacilou. "O que você disse a eles, Helena? Você sabe como o estresse afeta o bebê." "Eu disse a verdade, que meu marido me agrediu no corredor do hospital porque eu perguntei onde ele esteve na noite passada." Jaime colocou as rosas na mesa de cabeceira com cuidado deliberado, mas Helena podia ver que suas mãos tremiam levemente. Um momento de frustração não apaga 12 anos de casamento. "Helena, pense no que você está fazendo." "Estou pensando com clareza pela primeira vez em anos. Você não pode simplesmente abandonar nossa vida juntos, tudo o que eu construí para nós." Helena o olhou demoradamente, observando o terno caro, o relógio de ouro, a gravata de seda que custava mais do que a maioria das pessoas gastava em comida em um mês. "O que você construiu, Jaime, usando as conexões e contratos do meu pai, vivendo dos meus bens enquanto me dizia que não podíamos pagar por coisas básicas, não é assim que os negócios funcionam. E você sabe disso. Eu não sei como os negócios funcionam, Jaime, porque você passou 12 anos garantindo que eu não entendesse nossas finanças. Isso muda agora." Jaime percebeu que suas táticas de manipulação habituais não estavam funcionando. Helena não estava recuando. Ela não estava se desculpando por tê-lo irritado. Ela não estava assumindo a responsabilidade por suas ações. "Bom", ele disse friamente, sua máscara caindo completamente. "Mas quando você voltar rastejando, não espere que eu esqueça essa traição." Depois que Jaime saiu, Helena sentou-se sozinha com as rosas brancas, finalmente entendendo o que sua mãe havia tentado lhe dizer anos atrás. O amor não é para doer. O amor não é para te fazer menor, mais quieta, mais assustada. O que Jaime não sabia era que, enquanto ele comprava flores e elaborava desculpas, seu império de negócios estava prestes a enfrentar o ataque legal e financeiro mais completo de sua carreira do outro lado da cidade, em uma torre de vidro com vista para o Parque Ibirapuera. Seu Alexandre Dantas estava mobilizando recursos que fariam os piores pesadelos de Jaime Toledo parecerem um agradável passeio. Helena deveria ter perdoado Jaime. Você acha que Helena está fazendo a coisa certa ao confrontar Jaime? O que você faria no lugar dela? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva para ver como se desenrola também esta emocionante história. Seu Alexandre Dantas, sentado atrás de sua escrivaninha de mogno, revisava os relatórios trimestrais quando sua linha privada tocou. Apenas algumas pessoas tinham aquele número e apenas o usavam para emergências. Alexandre Dantas. Senhor, sou Rafael da Segurança do Hospital Geral de São Paulo. Sinto incomodar, mas é sobre sua filha.
A atenção de Alexandre se focou completamente. Ele conhecia Rafael há anos, um homem de confiança que trabalhava em turnos duplos para sustentar sua própria família. Rafael não ligaria a menos que algo estivesse muito errado. Fale livremente, Rafael. O marido dela a agrediu na maternidade, senhor, na frente de médicos, enfermeiras, de todo mundo. Fisicamente ela está bem, mas eu já vi situações de violência doméstica antes. Isso não foi a primeira vez. Alexandre sentiu algo frio e afiado se instalar em seu peito. Ele pensou em sua falecida esposa, Dona Cristina, que sempre se preocupou com a escolha de parceiro de Helena. Dona Cristina havia visto algo em Jaime que Alexandre havia perdido durante as negociações de negócios que os uniram 12 anos atrás. Obrigado por me ligar, Rafael, não vou esquecer. Senhor, sua filha parecia precisar saber que não estava sozinha. Depois de desligar, Alexandre sentou-se em silêncio por exatamente 30 segundos. Em seguida, ele apertou o interfone. Patrícia, não me passe nenhuma ligação e me coloque em contato com o advogado de Jaime Toledo. Depois, quero Marcos Torres no meu escritório em 1 hora. Patrícia Souto, sua chefe de assuntos legais, não fez perguntas. Em 20 anos trabalhando para Alexandre Dantas, ela havia aprendido a reconhecer o tom que significava que alguém havia cometido um erro muito caro. Marcos Torres, o investigador particular de Alexandre, chegou a Dantas Construções 35 minutos depois. Um ex-agente da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, com reputação de meticulosidade, Marcos era especializado em investigações corporativas e assuntos de segurança pessoal. Marcos, preciso de tudo o que você puder encontrar sobre Jaime Toledo. Registros financeiros, negócios, vida pessoal, tudo. Quão fundo o senhor quer que eu investigue? O suficiente para descobrir quem meu genro realmente é. Enquanto Marcos saía para começar sua investigação, Alexandre ligou para Helena no hospital. Ouvir o alívio em sua voz quando ele ofereceu refúgio confirmou seus piores temores. Sua filha vinha vivendo com medo, isolada e financeiramente controlada por um homem a quem Alexandre havia confiado a felicidade dela. 2 horas depois, Patrícia Souto bateu na porta do escritório de Alexandre com uma pasta grossa. "Isso vai te interessar?", disse Patrícia, sentando-se na cadeira em frente à sua escrivaninha. "Eu revisei cada contrato, cada empréstimo, cada relacionamento comercial entre a Dantas Construções e a Toledo Empreendimentos." Ela abriu a pasta e espalhou os documentos sobre a superfície polida. Jaime tem usado os contratos da Dantas Construções como garantia para empréstimos pessoais, empréstimos que ele nunca revelou a Helena. Alexandre estudou os extratos bancários e os documentos de empréstimo. De quanto dinheiro estamos falando? 2,7 milhões de reais. Jaime tem usado o dinheiro que deveria ter ido para contas conjuntas com Helena para construir um patrimônio secreto. Ele estava planejando a saída dele, disse Alexandre em voz baixa, mantendo Helena financeiramente dependente enquanto construía um ninho de poupança secreto. Fica pior. Patrícia pegou outro conjunto de documentos. Esses empréstimos foram garantidos com futuros contratos da Dantas Construções. Se terminarmos nosso relacionamento comercial com a Toledo Empreendimentos, Jaime entra em default com tudo. Alexandre levantou os olhos dos papéis. Qual é o prazo para a rescisão dos contratos? A maioria dos nossos acordos tem cláusulas de moralidade. Violência doméstica contra uma mulher grávida, sem dúvida se qualificaria. Poderíamos rescindir imediatamente com 30 dias de aviso. Faça isso se nos retirarmos todo o modelo de negócios de Jaime desmorona. A Toledo Empreendimentos estará falida em 60 dias. Certo, disse Patrícia, fazendo anotações em seu bloco legal. Vou precisar coordenar com nossas outras subsidiárias,
Construtora Rico, Imobiliária Dantas, Consultoria Soler. Se todas se retirarem simultaneamente, Jaime Toledo vai descobrir o que acontece quando você morde a mão que te alimenta. Marcos Torres ligou para a linha direta de Alexandre às 16h30. Eu encontrei algo que o senhor precisa ouvir imediatamente, disse Marcos. Pode me colocar no Viva Voz? Alexandre ativou o Viva Voz enquanto Patrícia ouvia atentamente. Jaime Toledo tem ocultado ativos de Helena sistematicamente por mais de 2 anos, informou Marcos. Contas em paraísos fiscais, uma segunda propriedade em Jurerê Internacional, em Florianópolis, no nome de solteira de sua mãe, e seu Alexandre. Tem mais. Estou ouvindo. O nome dela é Vitória Matos, 26 anos. Ela trabalha na Toledo Empreendimentos como coordenadora de marketing. Jaime está pagando o apartamento dela no centro de São Paulo há 8 meses. Alexandre sentiu sua mandíbula apertar. Evidências? Transferências bancárias, contratos de locação, fotografias. Jaime Toledo tem vivido uma vida dupla enquanto mantinha sua esposa grávida no escuro sobre sua real situação financeira. Patrícia já estava tomando notas. Marcos, preciso de cópias de tudo. Registros bancários, escrituras, fotografias, depoimentos de testemunhas. Já tenho tudo preparado, envio tudo para o seu e-mail seguro agora mesmo. Depois que Marcos desligou, Alexandre e Patrícia sentaram-se em silêncio, revisando a evidência do engano e da traição de Jaime. Ele a tem manipulado psicologicamente, disse Patrícia finalmente, fazendo-a acreditar que estavam com problemas financeiros enquanto ele mantinha um segundo lar. Alexandre pensou nas conversas que teve com Helena nos últimos meses, em como ela havia mencionado que lhe negavam cartões de crédito, que lhe diziam que não podiam pagar certas coisas, que a faziam se sentir culpada por despesas básicas. Patrícia, quais são nossas opções? Legalmente podemos entrar com o divórcio por adultério, fraude financeira e violência doméstica. Financeiramente podemos congelar todas as contas conjuntas, forçar a divulgação completa de ativos e garantir que Helena receba tudo o que lhe é devido legalmente. E acusações criminais? A agressão no hospital nos dá acusações de violência doméstica. Os ativos ocultos podem constituir fraude. As implicações fiscais dessas contas, em paraísos fiscais, podem interessar a Receita Federal. De acordo, disse Alexandre. Ele tomou sua decisão. Quero que os papéis para congelar todas as contas conjuntas sejam apresentados amanhã de manhã. Quero que Jaime Toledo acorde sem poder acessar um único real de dinheiro compartilhado e os contratos da empresa. Cada subsidiária da Dantas Construções rescinde seus relacionamentos com a Toledo Empreendimentos, com efeito imediato. Quero que Jaime entenda a extensão total de seu erro. Enquanto Patrícia recolhia seus arquivos, o interfone de Alexandre tocou. Senhor Dantas, sua filha está aqui. Alexandre levantou o olhar e viu Helena parada na porta de seu escritório, segurando uma pequena mala de viagem. Ela parecia frágil e esgotada, mas havia algo novo em seus olhos, algo que se parecia com determinação. Pai, eu preciso te contar algo sobre o Jaime. Querida, eu já sei. Sente-se. Enquanto Helena se acomodava na cadeira ao lado de Patrícia, Alexandre percebeu que isso não era mais apenas sobre proteger sua filha. Tratava-se de mostrar a qualquer outra mulher presa em uma situação semelhante que o abuso tem consequências, que homens ricos não estão acima da lei e que às vezes as pessoas que te amam moverão montanhas para te manter segura. Jaime Toledo não tinha ideia de que, enquanto ele comprava flores e elaborava desculpas, seu império de negócios estava prestes a enfrentar o ataque legal e financeiro mais completo de sua carreira. Pela manhã, seu estilo de vida de empresário de sucesso
começaria seu colapso espetacular e o abuso narcisista que ele infligiu por anos finalmente encontraria seu merecido. A guerra pela liberdade de Helena estava prestes a começar e seu Alexandre Dantas tinha toda a intenção de vencê-la. Nós te encorajamos a dar um like neste vídeo se você concorda com a decisão de seu Alexandre de proteger sua filha e não se esqueça de deixar seus comentários sobre o que você acha que acontecerá a seguir. Um novo amanhecer para Helena. Na manhã seguinte, Helena acordou no quarto de sua infância pela primeira vez em 12 anos. A luz do sol entrava pelas janelas familiares enquanto ela ouvia os sons de São Paulo acordando. Por um momento, ela quase esqueceu onde estava e por quê. Então ela sentiu um chute de sua filha e tudo voltou. Seu telefone vinha vibrando desde o amanhecer com ligações e mensagens de Jaime, cada mensagem mais desesperada e furiosa. Ela o havia silenciado e guardado em uma gaveta, mas ainda podia ver a tela a acender a cada poucos minutos. A doutora Soares havia agendado uma consulta de acompanhamento para monitorar a pressão arterial de Helena e verificar o desenvolvimento do bebê após o incidente traumático do dia anterior. Helena chegou ao hospital com o motorista de seu pai, notando como tudo parecia diferente quando ela não estava andando na ponta dos pés. "Como você se sente esta manhã?" perguntou a doutora Soares enquanto verificava os sinais vitais de Helena. Estranhamente mais clara, como se tivesse prendido a respiração por anos e finalmente lembrado como respirar. A leitura da pressão arterial havia melhorado significativamente. 140/90, muito melhor do que 160/100 do dia anterior. Às vezes, remover a fonte do estresse é o melhor remédio que podemos oferecer. Enquanto a doutora Soares continuava o exame, Helena se pegou falando sobre coisas que nunca havia dito em voz alta. A erosão gradual de sua confiança. A forma como Jaime a havia isolado lentamente de amigos e familiares. Como ele a havia convencido de que a crítica dele era apenas a maneira dele de ajudá-la a melhorar. "Helena, o que você descreve é um padrão de livro didático de abuso financeiro e emocional", disse a doutora Soares gentilmente. "O fato de você reconhecer isso agora significa que você já está se curando. Eu continuo pensando na minha mãe. Ela faleceu há 3 anos e perto do fim ela ficava me perguntando se eu estava feliz. Realmente feliz? Eu disse a ela que sim, mas agora percebo que ela podia ver o que eu não podia. Mães sábias frequentemente podem. Após a consulta, Helena decidiu visitar o túmulo de sua mãe. Ela não ia lá há meses porque Jaime sempre encontrava razões pelas quais eles não podiam fazer a viagem. Muito ocupado, muito caro, muito emocional para alguém no estado dela. No cemitério da Consolação, Helena se ajoelhou ao lado da lápide de Cristina Dantas, colocando flores frescas que ela havia comprado com seu próprio cartão de crédito pela primeira vez em anos. "Me desculpe, mãe. Sinto muito por não ter escutado. Sinto muito por tê-lo deixado me fazer menor." A voz de Helena era firme, mas as lágrimas escorriam pelo seu rosto. "Mas eu vou consertar isso. Vou garantir que minha filha nunca pense que o amor tem que doer." Seu telefone tocou com uma ligação de seu pai. "Como foi a consulta?" "Melhor, muito melhor." Pai, eu preciso te perguntar algo e preciso que você seja completamente honesto comigo. "Sempre." "Há quanto tempo você sabia sobre as infidelidades de Jaime?" Alexandre ficou em silêncio por um longo momento. "Eu suspeitava há cerca de 6 meses. Contratei um investigador particular há 3 semanas para confirmar o que eu temia. Por que você não me disse?" "Porque eu sabia que você tinha que ver por si mesma. Se eu apenas tivesse te apresentado as provas,
Você poderia ter culpado o mensageiro em vez da mensagem. Helena percebeu a sabedoria na abordagem de seu pai. Que mais você sabe? O suficiente para garantir que você e o bebê estarão financeiramente seguras pelo resto de suas vidas. O suficiente para garantir que Jaime enfrente as consequências de 12 anos de engano. Naquela tarde, o investigador de Alexandre, Marcos Torres, foi ao apartamento para informar Helena diretamente sobre suas descobertas. A evidência era esmagadora e profundamente humilhante. Seu marido tem mantido um relacionamento com Vitória Matos por mais de 1 ano, explicou Marcos, mostrando a Helena fotografias e registros financeiros. Ele também ocultou ativos significativos em contas no exterior e comprou uma propriedade no nome de outra pessoa. Helena estudou uma fotografia de Jaime e Vitória em um restaurante caro, rindo enquanto brindavam com champanhe. A foto era de 2 semanas atrás, enquanto ela estava em casa lidando sozinha com complicações da gravidez. De quanto dinheiro estamos falando? Aproximadamente 4 milhões de reais em ativos ocultos, mais o valor da propriedade em Jurerê e vários investimentos que ele fez sem o seu conhecimento. Helena se sentiu estranhamente distante dos números. A traição foi tão completa, tão calculada, que ela mal conseguia processá-la emocionalmente. Há mais, continuou Marcos cuidadosamente. Vitória Matos concordou em testemunhar sobre o comportamento de Jaime no relacionamento deles. Aparentemente, ela se sentiu incomodada com a situação, especialmente depois de saber da agressão no hospital. Ela vai testemunhar contra ele. Ela diz que Jaime lhe disse que eles estavam separados e planejando o divórcio. Quando descobriu que eles estavam morando juntos e esperando um filho, ela percebeu que também havia sido enganada. Patrícia Souto chegou naquela noite com os documentos preliminares do divórcio e uma estratégia legal abrangente. Helena, podemos entrar com uma ação por adultério, violência doméstica e fraude, explicou Patrícia. Dadas as evidências, você tem direito a uma indenização significativa, além da divisão padrão de ativos. Eu não quero destruí-lo, disse Helena suavemente. Eu só quero ser livre. Helena, interrompeu seu pai gentilmente. Jaime se destruiu. Nós apenas estamos documentando o que ele fez. Enquanto revisavam os documentos legais, o telefone de Helena tocou. O nome de Jaime apareceu na tela e pela primeira vez ela decidiu atender. Oi, Jaime. Helena, graças a Deus, eu passei o dia todo tentando te localizar. Nós temos que discutir esta situação racionalmente. Eu acho que já passamos do ponto de conversas racionais, você não acha? Um erro, Helena. Um momento de frustração não justifica você arruinar toda a nossa vida juntos. Helena olhou para as fotografias de Jaime com Vitória. Os extratos bancários mostrando contas ocultas, a evidência de anos de engano sistemático. Um erro, Jaime. Qual deles? O de ocultar 4 milhões de reais de mim? O de manter um caso por mais de 1 ano? O de me agredir na frente da equipe do hospital? A qual único erro você se refere? O silêncio do outro lado da linha se estendeu por quase 30 segundos. Como? Helena, não importa quais mentiras eles estejam te contando. Jaime, eu estou olhando para fotografias, extratos bancários, escrituras. Não são mentiras, são provas. Helena, você não entende de negócios. Essas contas eram por motivos fiscais. Vitória é apenas uma colega de trabalho. Tudo o que eu fiz foi para proteger o futuro da nossa família. Helena sentiu algo se quebrar dentro de seu peito. A mesma sensação que ela experimentou ontem no corredor do hospital, mas mais forte. O futuro da nossa família, Jaime. Você estava planejando sua estratégia de saída por 2 anos enquanto me mantinha financeiramente dependente e grávida. Você estava protegendo o seu futuro, não o nosso.
Helena, por favor, volte para casa e discutiremos isso em particular como adultos. Eu já estou em casa, Jaime, e discutiremos isso no tribunal. Depois de desligar, Helena percebeu que se sentia mais leve do que em anos. O medo que a controlava por tanto tempo havia desaparecido, substituído por algo que ela mal reconhecia: seu próprio poder. Qual é a sensação? Perguntou seu pai gentilmente. Como acordar de um pesadelo que eu não percebi que estava tendo. Naquela noite, enquanto Helena estava deitada na cama de sua infância, ouvindo os movimentos de sua filha, ela pensou na mulher que costumava ser antes de se casar com Jaime. Confiante, ambiciosa, sem medo de falar o que pensava. De alguma forma, durante 12 anos, aquela mulher havia sido gradualmente apagada, substituída por alguém menor e mais assustada. Mas ela ainda está lá, Helena percebeu. Essa mulher forte só havia sido enterrada sob anos de críticas e controle, e agora estava abrindo caminho de volta à superfície. Jaime Toledo estava prestes a descobrir que a mulher assustada e dependente com quem ele havia se casado não existia mais. Em seu lugar, havia alguém que ele nunca conheceu. Helena Dantas, a filha de um magnata, a mãe da próxima geração, e uma mulher que não tinha mais nada a perder. A verdadeira batalha estava prestes a começar. Não deixe de dar um like neste vídeo se você está animado para ver Helena reivindicar seu poder. Seu apoio nos motiva a continuar compartilhando estas histórias. Comente. O que você acha que será mais difícil para Jaime no julgamento? O colapso do império de Jaime. Na manhã seguinte, enquanto Helena descansava em segurança no apartamento de seu pai, seu Alexandre Dantas convocou uma reunião de emergência na sala de conferências da Dantas Construções. Estavam presentes Patrícia Souto, chefe de assuntos legais, Marcos Torres, o investigador particular, e 3 executivos de alto escalão das subsidiárias da Dantas. Cavalheiros, o que discutirmos nesta sala fica nesta sala, começou Alexandre, sua voz carregando a mesma autoridade que havia construído um império de negócios. Minha filha foi vítima de violência doméstica e fraude financeira sistemática. Nós vamos responder à altura. Marcos Torres abriu sua maleta e espalhou documentos sobre a mesa de conferências polida. O escopo do engano de Jaime Toledo é extraordinário. Ele vinha se preparando para este divórcio por mais de 2 anos, enquanto mantinha Helena completamente no escuro. Patrícia revisou a evidência metodicamente. Ativos ocultos totalizando 4,2 milhões de reais. Uma segunda residência em Jurerê Internacional no valor aproximado de 800 mil reais, apoio financeiro contínuo à sua amante, Vitória Matos, e o uso sistemático de contratos da Dantas Construções como garantia de empréstimos sem revelar. David Rico, diretor da construtora Rico, estudou os documentos de empréstimo. Ele tem empenhado nossos futuros contratos como garantia para investimentos pessoais. Se rescindirmos nosso relacionamento com a Toledo Empreendimentos, ele entra em default com tudo. E é exatamente isso que faremos, disse Alexandre com firmeza. O efeito cascata será imediato, explicou Patrícia. A Toledo Empreendimentos depende inteiramente dos contratos da Dantas Construções para a Receita. Sem eles, a empresa será insolvente em 30 dias. Tem mais, disse Marcos, puxando uma pasta grossa cheia de fotografias e extratos financeiros. Jaime tem sistematicamente transferido ativos conjugais para contas pessoais por 18 meses, dinheiro que legalmente pertence a Helena, movido para paraísos fiscais e investido apenas em seu nome. Alexandre sentiu sua raiva crescer enquanto estudava a evidência da traição calculada de seu genro. E a outra mulher?
Vitória Matos concordou em cooperar plenamente com nossa investigação, informou Marcos. Ela afirma que Jaime lhe disse que eles estavam separados e planejando o divórcio. Quando ela descobriu que Helena estava grávida e morando em casa, percebeu que também havia sido manipulada. Ela vai testemunhar sem sombra de dúvidas. Ela documentou todo o relacionamento deles, incluindo mensagens de texto, transferências financeiras e fotografias. Aparentemente, Jaime foi muito descuidado em não cobrir seus rastros. Patrícia tomou notas em seu bloco legal. Com o depoimento de Vitória e a evidência financeira, temos motivos para divórcio com base em adultério, fraude e violência doméstica. Somente os ativos ocultos dão a Helena direito a uma indenização significativa. Alexandre recostou-se em sua cadeira, processando o escopo completo do engano de Jaime. Ele a tem manipulado psicologicamente, disse Patrícia finalmente, fazendo-a acreditar que tinham problemas financeiros enquanto ele mantinha um segundo lar. Alexandre pensou nas conversas que teve com Helena nos últimos meses, em como ela havia mencionado que lhe negavam cartões de crédito, que lhe diziam que não podiam pagar coisas, que a faziam se sentir culpada por despesas básicas. Patrícia, quais são nossas opções? Um ataque multifacetado, respondeu Patrícia. Primeiro, congelamos todas as contas conjuntas imediatamente. Segundo, apresentamos a ação de divórcio com os requisitos de divulgação completa de ativos. Terceiro, todas as subsidiárias da Dantas Construções rescindem seus contratos com a Toledo Empreendimentos simultaneamente. Prazos. Os documentos podem ser apresentados esta tarde. Os bloqueios de contas são efetivos imediatamente. As rescisões de contratos com 30 dias de aviso, o que é um requisito legal, mas que ativará os defaults de empréstimos imediatos. Marcos pigarreou. Seu Alexandre, há mais. Jaime está se reunindo com sua própria equipe legal desde ontem. Eles estão preparando uma estratégia de defesa que envolve atacar o estado mental de Helena e alegar que a gravidez a tornou instável. A expressão de Alexandre escureceu. Explique-se. Ele vai argumentar que Helena está tendo um colapso nervoso, que ela está imaginando abusos que não ocorreram e que o senhor a está manipulando para destruir o negócio dele injustamente. O hospital tem imagens de segurança dele a agredindo. Ele alega que ela estava histérica e ele estava tentando acalmá-la. Os advogados dele acham que podem apresentá-lo como protetor em vez de abusivo. Patrícia balançou a cabeça. Vão culpar a vítima, a clássica estratégia de abuso narcisista. Alexandre levantou-se da mesa de conferências. Então vamos garantir que a evidência seja tão esmagadora que a história dele desmorone sob escrutínio. Nas horas seguintes, a equipe jurídica da Dantas Construções trabalhou com precisão militar para desmantelar a vida de Jaime Toledo. Contas bancárias foram congeladas, contratos foram rescindidos e documentos legais foram apresentados com eficiência devastadora. Às 14h30 daquela tarde, Jaime Toledo sentou-se em seu escritório de vidro na Toledo Empreendimentos, completamente alheio ao fato de que seu império de negócios estava desmoronando ao seu redor. Sua assistente, Jennifer, bateu nervosamente em sua porta. Senhor Toledo, há uns cavalheiros aqui para vê-lo. Dizem que é sobre a Dantas Construções. Jaime ajeitou a gravata e verificou seu reflexo na janela de seu escritório. Ele presumiu que se tratava de controle de danos pelo incidente de ontem no hospital. Ele estava errado. 3 pessoas entraram em seu escritório: Patrícia Souto, David Rico da construtora Rico e um representante legal da imobiliária Dantas. Senhor Toledo, começou Patrícia formalmente,
Estamos aqui para discutir a rescisão imediata de todos os contratos entre a Dantas Construções e a Toledo Empreendimentos. O sorriso confiante de Jaime vacilou. Sob quais motivos? Eu tenho acordos à prova de balas com Alexandre. Patrícia colocou uma pasta grossa na mesa de Jaime. Quebra de dever fiduciário, deturpação de ativos e cláusulas de moralidade que o senhor aparentemente esqueceu que existiam em seus contratos. Jaime abriu a pasta e viu fotografias dele mesmo com Vitória. Extratos bancários mostrando contas ocultas e documentos de empréstimo usando os contratos da Dantas Construções como garantia. Vocês não podem fazer isso, disse Jaime, sua voz subindo de tom. Helena não permitirá que vocês destruam a empresa de seu marido. Senhor Toledo, respondeu Patrícia calmamente, Helena foi quem nos pediu para revisar todos os acordos existentes. A cor sumiu do rosto de Jaime ao perceber a magnitude de sua situação. Sem os contratos da Dantas Construções, a Toledo Empreendimentos não valia nada. Cada empréstimo, cada investimento, cada relacionamento comercial dependia dessa conexão. Isso é vingança, disse Jaime desesperadamente. Um momento de estresse não justifica a destruição de 12 anos de relações comerciais. David Rico falou pela primeira vez. Senhor Toledo, o senhor usou nossos contratos como garantia de empréstimo sem revelar. Isso é fraude, independentemente do que aconteceu no hospital. Eu preciso ligar para Helena. A senhora Dantas não está atendendo suas ligações, disse Patrícia. Todas as comunicações futuras devem passar pelo advogado. Depois que os representantes da Dantas Construções saíram, Jaime sentou-se sozinho em seu escritório, olhando para a evidência de sua própria destruição. Sua vida dupla, cuidadosamente construída, estava completamente exposta. Sua segurança financeira estava evaporando e sua esposa havia declarado guerra a tudo o que ele havia construído. Seu telefone começou a tocar imediatamente. Credores, investidores, parceiros de negócios. A notícia viajou rápido na comunidade empresarial de São Paulo. Às 4 horas, a reputação de Jaime Toledo estava em queda livre. Enquanto isso, Helena estava almoçando com seu pai em seu apartamento, sentindo-se mais tranquila do que em anos. Qual é a sensação de revidar? Perguntou Alexandre. Como se eu estivesse me lembrando de quem eu costumava ser antes de me casar com ele. Sua mãe sempre dizia que você era a pessoa mais forte que ela conhecia. Ela só se preocupava que Jaime estivesse fazendo você esquecer sua própria força. Helena tocou sua barriga, sentindo sua filha se mover inquieta. Eu quero que ela cresça, sabendo que o amor não requer o sacrifício de si mesma. Que um verdadeiro parceiro significa construir um ao outro, não derrubar. Ela saberá, querida, porque terá você como exemplo. Naquela noite, Marcos Torres ligou com uma atualização sobre a resposta de Jaime aos eventos do dia. Ele está em pânico, informou Marcos. Os advogados dele estão aconselhando-o a resolver de forma rápida e silenciosa, mas Jaime se recusa. Ele acha que ainda pode manipular Helena para desistir. Ele não conhece Helena de jeito nenhum, conhece? Observou Alexandre. 12 anos de casamento e ele nunca percebeu que estava casado com uma Dantas, acrescentou Patrícia. Ele está prestes a aprender o que acontece quando você subestima esta família. Helena sorriu, sentindo algo que não experimentava há anos. O poder de saber que não estava sozinha. Jaime havia passado tanto tempo convencendo-a de que ela era fraca e dependente, mas cercada por pessoas que acreditavam em sua força. Ela estava se lembrando de quem realmente era. O empresário de sucesso que a controlou por 12 anos estava prestes a enfrentar toda a força de uma mulher que finalmente havia decidido parar de ter medo dele. E Jaime Toledo
não tinha ideia do que o esperava. Dê um like se você gostou de como Helena se empoderou e descobriu sua verdadeira força. E não se esqueça de se inscrever para não perder o desfecho explosivo. Um final cheio de esperança e justiça. Não deixe de dar um like e comentar sua opinião sobre este final emocionante. O que você achou da história de Helena? Compartilhe conosco. 2 semanas após o confronto no apartamento de seu Alexandre, Jaime Toledo cometeu o erro de sua vida. Em vez de seguir o conselho de seu advogado de se comunicar apenas por canais legais, ele decidiu confrontar a situação diretamente. Às 7h30 da manhã de uma quinta-feira, Jaime chegou sem aviso prévio ao prédio do apartamento de seu Alexandre, ignorando os protocolos habituais ao alegar uma emergência familiar envolvendo Helena e o bebê. "Senhor Dantas", ligou o porteiro do prédio para o andar de cima. "Jaime Toledo está no saguão. Ele diz que é urgente a respeito da senhora Dantas e do bebê." Alexandre, que estava tomando café da manhã com Helena, olhou para a filha com as sobrancelhas levantadas. "Deixe-o subir, José. Isso vai ser interessante." Helena sentiu seu estômago apertar com uma ansiedade familiar, mas então se conteve. Esta era a casa de seu pai, seu espaço seguro. Jaime não tinha poder aqui. "Você quer que eu lide com isso sozinho?" perguntou Alexandre gentilmente. "Não, eu preciso encará-lo. Eu preciso que ele veja que eu não tenho mais medo." As portas do elevador se abriram e Jaime Toledo entrou no saguão do apartamento dos Dantas, parecendo um homem cujo mundo estava desmoronando. Sua aparência, geralmente impecável, estava desgrenhada, seu terno caro amassado, seu rosto mostrando a tensão de 3 noites sem dormir. "Alexandre, nós precisamos conversar", disse Jaime, tentando seu habitual tom autoritário, mas soando desesperado. "Senhor Toledo", respondeu Alexandre formalmente, sem convidá-lo a sentar-se. "O que o traz aqui a esta hora da manhã?" "Você está destruindo tudo pelo que trabalhei", disse Jaime, sua compostura rachando. "Helena é minha esposa. Esse é o meu filho que ela está carregando. Você não tem o direito de interferir em nosso casamento." "Eu ganhei esse direito quando você colocou a mão na minha filha no corredor de um hospital." A mandíbula de Jaime se apertou. Foi um momento de frustração, um erro. Helena sabe que eu nunca a machucaria intencionalmente. "Jaime!" A voz de Alexandre era de aço envolto em seda. Não foi um momento, foram 12 anos de manipulação financeira, abuso emocional e engano sistemático. Eu recebi um relatório completo de suas atividades ontem. "Que relatório?" Alexandre caminhou até sua escrivaninha e voltou com uma pasta grossa. 4,2 milhões de reais em ativos ocultos, uma amante, uma propriedade comprada com nomes falsos. Devo continuar? O rosto de Jaime ficou branco. "Essa é informação financeira privada. Você não tem direito legal." "Eu tenho todo o direito legal de investigar uma fraude cometida contra minha filha desde o arco da sala de estar." A voz de Helena quebrou a tensão. "Oi, Jaime." Ambos os homens se viraram para ver Helena parada calmamente na porta, em um vestido simples que mostrava sua figura grávida. Seu cabelo preso, sua expressão serena, mas inabalável. "Helena, graças a Deus." Jaime se moveu em direção a ela, mas ela levantou a mão. "Não chegue perto." "Helena, nós temos que discutir isso racionalmente. Seu pai te envenenou contra mim. Ele encheu sua cabeça com mentiras e mal-entendidos." Helena entrou na sala e sentou-se na cadeira de couro de seu pai, uma posição de poder em vez de submissão. "Mostre a ele as fotografias, pai." Alexandre abriu a pasta e colocou fotografias 20 e 30 na mesa de centro. Jaime e Vitória em restaurantes,
entrando no prédio do apartamento dela, abraçados em uma praia em Jurerê. Helena, eu posso explicar. Explicar qual parte, Jaime? A parte em que você disse a ela que estávamos separados, a parte em que você comprou móveis de apartamento para ela com dinheiro da nossa conta conjunta, ou a parte em que você a levou para Jurerê, usando a propriedade que você comprou com dinheiro que me ocultou? Jaime ficou olhando para a evidência de sua vida dupla exposta, percebendo que suas mentiras cuidadosamente construídas estavam completamente desmanteladas. Helena, Vitória não significa nada. Ela foi apenas algo que aconteceu. Você é minha esposa. Você está carregando meu filho. Jaime, pare! A voz de Helena era firme e clara. Pare de mentir. Pare de manipular. Pare de fingir que isso foi um acidente em vez de uma traição calculada que durou mais de 1 ano. Os hormônios da gravidez estão fazendo você pensar irracionalmente. Não ouse culpar minha gravidez pelo fato de que estou te vendo claramente pela primeira vez em 12 anos. Jaime percebeu que suas táticas habituais não estavam funcionando. Helena não estava recuando. Ela não estava assumindo a responsabilidade por suas ações. Ela não estava se deixando manipular psicologicamente para se submeter. Bom, disse Jaime, sua máscara caindo completamente. Você quer a verdade? Sim, eu tive um caso. Sim, eu mantive contas separadas, mas tudo o que eu fiz foi para proteger nosso futuro financeiro. Você não entende de negócios, Helena. Você nunca entendeu. Eu entendo de roubo, Jaime. Eu entendo de fraude. Eu entendo de mentiras. Essas contas eram investimentos no seu nome somente, acessíveis apenas por você. Enquanto você me dizia que não podíamos pagar coisas básicas, mantendo um segundo lar e planejando sua estratégia de saída. Alexandre observou sua filha com orgulho, enquanto ela desmontava calmamente as tentativas de Jaime de manipulá-la. Esta era a mulher que Cristina havia criado, a força que estava enterrada, mas nunca destruída. Jaime se virou para Alexandre com desespero. Você não pode destruir meu negócio por uma disputa conjugal. Centenas de pessoas trabalham para a Toledo Empreendimentos. Você está prejudicando famílias inocentes. Eu estou protegendo minha família, respondeu Alexandre. Seus funcionários podem encontrar empregos em empresas que não se dedicam à fraude. Isso é vingança. Estas são consequências, interrompeu Helena. Por 12 anos você agiu sem consequências porque eu dava desculpas por você, porque eu assumia a responsabilidade pelos seus humores e suas escolhas e seu tratamento comigo. Isso acaba agora. O desespero de Jaime se tornou mais evidente a cada tentativa de manipulação. Helena, por favor, volte para casa. Podemos resolver isso em particular como adultos. Jaime, eu já estou em casa. A simples afirmação atingiu Jaime como um golpe físico. Pela primeira vez ele pareceu entender que isso não era uma negociação. Helena não planejava voltar. Isso era permanente. Você não pode simplesmente jogar 12 anos de casamento no lixo. Eu não estou jogando no lixo, Jaime. Você já fez isso quando decidiu abusar e me trair em vez de me amar e respeitar. Helena, eu te amo. Não. Helena levantou-se da cadeira, a mão apoiada em sua barriga de grávida. O amor não bate, o amor não rouba, o amor não mente, o amor não isola, o amor não te faz menor. O que você me fez por 12 anos não foi amor, Jaime, foi controle. Este foi o momento que assombraria Jaime Toledo pelo resto de sua vida. Parado na sala de estar daquele apartamento, ele percebeu que estava olhando para uma mulher que ele nunca havia realmente conhecido. Por 12 anos ele havia se casado com sua própria projeção de quem Helena deveria ser,
nunca se dando ao trabalho de descobrir quem ela realmente era. E quem ela realmente era acabou sendo alguém muito mais forte do que ele jamais imaginou. Sua escolha é simples, Jaime, disse Alexandre em voz baixa. Coopere com um acordo de divórcio amigável ou lute contra nós no tribunal e perca tudo, incluindo sua reputação profissional. Jaime olhou entre pai e filha, procurando por qualquer fraqueza que pudesse explorar, qualquer rachadura que pudesse alargar. Ele não encontrou nada além de uma força resoluta. Isso não acabou, disse Jaime enquanto caminhava para o elevador. Sim, acabou, respondeu Helena. Acabou há muito tempo. Eu simplesmente ainda não tinha percebido. Depois que Jaime se foi, Helena e Alexandre sentaram-se em um silêncio confortável, processando o que acabara de acontecer. Como você se sente? Perguntou Alexandre. Livre, disse Helena simplesmente. Pela primeira vez em 12 anos, completamente livre. Na rua, Jaime Toledo caminhou para seu carro, sabendo que sua antiga vida havia terminado. O que ele não sabia era que sua nova vida estava prestes a piorar significativamente. Helena Dantas havia encontrado sua voz novamente e ela tinha acabado de ser vítima de alguém. O abuso narcisista que a controlou por tanto tempo finalmente havia encontrado seu par. A verdade, apoiada por recursos, sustentada pelo amor e defendida por uma mulher que havia se lembrado de quão forte ela poderia ser. O estilo de vida de Jaime como empresário de sucesso estava prestes a se tornar uma história de advertência sobre o que acontece quando você subestima as pessoas que amam a mulher que você está machucando. O que você achou da história de Helena? Compartilhe sua opinião nos comentários e, se você gostou, se inscreva para mais histórias inspiradoras de pessoas lutando por sua liberdade. Nos vemos na próxima história.